Olá, meus queridos amigos, boa noite. Muito boa noite, muito boa noite. Que maravilha a gente ter a chance de estar juntos aqui em mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho de domingo, dia 23 de julho. Espero que você tenha aproveitado aí ao máximo o seu final de semana, né, de maneira muito positiva, que o seu domingo tenha sido iluminado. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes as experiências difíceis acontecem. Então talvez alguns de vocês nos escutem agora, ou talvez amanhã, na segunda-feira, ou até em outro dia, e falem, é bem que eu queria que tivesse sido bom, Ricardo. Mas aconteceu tanta coisa nesse final de semana. Opa, calma lá. Lembre-se, você não é os acontecimentos que ocorrem a você. Nós não devemos nos misturar aquilo que nos incomoda. Tá? Você é luz. E essa conexão com a nossa luz divina vai fazendo com que aos poucos nos tomemos consciência de quem nós realmente somos. Então, independente de qualquer eventual desafio, lembre-se, vai passar, porque tudo passa, porque tem passado e vai continuar passando, tá bom? Então, as melhores energias para o seu bom ânimo e a sua motivação permanecerem elevados. Nada dessa história de depressão, tristeza, angústia, porque isso não resolve problema de ninguém. Pelo contrário, né, meus amigos? Muito pelo contrário. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu queria compartilhar nessa pílula noturna exatamente a esse respeito. Uma história muito bonita. Nossa, eu adoro ela. A história conta que havia uma mulher que estava passando por graves problemas, muitas dificuldades, né? Dificuldades no casamento, problema com os filhos, dificuldades de saúde. Ela já não estava feliz há muito tempo e já não sabia exatamente o que fazer para resolver tanta coisa. Ela orava, pedia forças a Deus, orientação, né, espiritual, mas a sua fé fraquejava muito. Então, na hora que, por exemplo, o marido fazia coisas que não devia, né, algumas vezes ela tinha uma frustração tremenda com algum dos filhos, aquilo era como se fosse um punhal, né, colocado na alma dela. E ela ficava numa tristeza, e ficava às vezes dias sem comer, né, ficava mal, dizia para as amigas que estava depressiva, angustiada. Ou quando não era o marido ou o filho, era um problema de saúde, quando não era uma coisa era outra, era a mãe dela, ou era o pai que ela ajudava a cuidar. Então ela se sentia muito, né, sobrecarregada. Mas ela sempre pedia, Senhor, me ajuda. Um dia, um anjo de Deus resolveu visitar essa mulher. E esse anjo de Deus começou a acompanhar essa mulher no dia a dia dela, para entender qual era a melhor forma de ajudá-la. Então esse missionário da luz divina começou a perceber que desde manhãzinha, quando ela acordava, ela já acordava preocupada, pensando em como ela ia resolver o problema daquele dia que estava só começando. Ela não fazia uma prece, ela não agradecia a Deus pela noite de sono que ela tinha tido. Não, ela já levantava tensa, preocupada, porque eu tenho que fazer café, porque fulano de tal vai chegar, porque vai acontecer isso. Já levantava nem 220, né? 440. E aí o anjo de Deus anotou, não sabe se preparar para o dia. E aí foi acompanhando a mulher. No meio do dia aconteciam várias coisas. E realmente, né? Ela tinha uma família daquelas que eu sei que você sabe bem como é que funciona. Muitas vezes os filhos só davam vários problemas. Ela aconselhava, infelizmente ela tinha filhos ingratos. E na hora da ingratidão do filho, a primeira coisa que vinha na mente dela era: meu Deus, por que comigo? Eu sou uma mãe tão boa, por que isso acontece comigo? Aí o anjo de Deus anotava: vive-se comiserando, sente-se vítima. Aí passa um tempo, o marido vai e realmente, também não era daqueles maridos bons que deveria ser, né? Fazia algumas coisas equivocadas, aí ela, até quando isso vai durar na minha vida? Aí o anjo de Deus anotou lá no caderninho dele, é submissa perante a sua força de vontade, não a usa para ficar bem, se submete a qualquer problema como se o problema fosse maior do que ela. Quando foi no final do dia, ela volta a orar. Meu Deus, por favor, me ajuda. Aí conta a história, essa história é ótima, né? Que o supervisor geral, né, das orações, o bom de história é que tem um monte de personagem, né? Então tinha um supervisor geral das orações que recebeu a prece dessa senhora, faz contato com esse anjo e fala: anjo, mas você não foi aí para poder ajudar a mulher? E aí o anjo de Deus fala: pois é, eu estou aqui ainda, mas estou estudando qual é a melhor forma de auxiliar essa senhora. Agora, durante a noite, na hora que ela estiver dormindo e se desligar do corpo, eu vou conversar com ela. E a graça de Deus vai intervir e eu espero falar a ela aquilo que ela realmente precisa. E assim aconteceu. Ela adormeceu, como sempre preocupada, tristonha, abatida. E aí ela
se vê, né, longe do corpo, como acontecia todas as noites. Só que ela não lembra, porque você sabe, né? A gente se desloca do corpo momentaneamente enquanto dorme, mas quando a gente retorna, a gente, via de regra, por causa da densidade do corpo físico, a gente não se recorda, pelo menos na maioria dos casos. E aí ela vai ter contato com o protetor espiritual dela. Muita luz, muito amor. Aí ela, por favor, me ajude. Aí ele fala, mas minha filha, eu estou aqui exatamente para isso. Aliás, não só eu, mas toda a bondade divina está aqui para ajudar você e a todos ao seu redor. Mas eu não estou dando conta. E aí o anjo fala assim para ela, eu acompanhei você hoje o dia todo. E eu busquei nos seus registros kármicos aqui várias das suas existências passadas e percebi uma coisa, minha filha. Todas as vezes que você está na Terra, você é uma pessoa até boa, não vejo você fazendo mal a ninguém. Mas você não sabe lidar com a dor e o sofrimento, você aumenta a sua dor e o seu sofrimento. Aí ela, eu aumento? Aumenta. Porque eu registrei no meu caderninho espiritual aqui vários momentos em que você reclama da vida, em que você sente que a dor é enorme, mas em nenhum momento eu ouvi você falar muito obrigado. Minha filha, o que está te faltando para você ser feliz e vencer os seus problemas é o muito obrigado. E aí ela ficou confusa, ela, mas peraí, anjo, pô anjo, assim, qual é, né, anjo? Mas como que eu posso falar muito obrigado? Olha o problema que eu tô lá na terra, quando eu volto é só dificuldade. Aí o anjo disse, quem é que mais precisa beber água, minha filha? Não é quem está com sede? Quem é que mais precisa se alimentar? Não é quem está com fome? Quem é que mais precisa se sentir em paz? Certamente é quem está com mais dificuldades. Aprenda a agradecer, filha, porque essas provas, o filho e o marido, você os atraiu pelas necessidades do passado, mas você não está sabendo se libertar dessas necessidades no presente, porque você nunca agradece. Nunca agradece a Deus por você ter forças para continuar no dia a dia. Não agradece porque o seu corpo é perfeito, apesar das dificuldades. Não agradece porque, apesar de ter uma família difícil, você tem uma, enquanto várias pessoas sequer família têm. Não agradece porque, embora seus filhos sejam complicados, você tem filhos, enquanto muitas mulheres oram para poder ter um filho, até para que ele dê problema, porque não conseguem engravidar. E aí o anjo, meus amigos, foi listando uma série de situações que essa nossa querida senhora enumerava, né? Por serem situações dolorosas, e dizia que reconhecia a dificuldade, mas que se ela soubesse falar muito obrigado, tudo seria muito mais leve. Então, a mulher resignada, porque lógico, ele tinha razão, respira fundo e pede a ele que misericordiosamente ajudasse ela a lembrar de alguma coisa na hora que ela acordasse. E aí ela volta para o corpo, já mais ou menos umas 6 da manhã, pronta para despertar, e na hora que ela desperta, ela acorda pela primeira vez em muito tempo, com a vontade enorme de dizer muito obrigado, Senhor, por mais um dia que se inicia. E desde aquele momento, ela muda toda a sua rotina. Ela começa a agradecer, ela começa a ver o lado positivo das coisas, começa a orar e naturalmente, quase que por um milagre, muda o estado de espírito dela. O marido era o mesmo, os filhos eram os mesmos, a situação era a mesma, mas ela era um ser completamente diferente. E tudo começou com muito obrigado. Ou, melhor dizendo, tudo começou com reconhecimento de como Deus já é presente em nossas vidas, independente do que nos aconteça. Então, meus amigos queridos, o que eu desejo para você é que você encontre o seu muito obrigado. Que nessa noite de domingo ou outro dia que você vier escutar essa pílula, você encontre vários motivos na sua vida para dizer muito obrigado, independente do que estiver te acontecendo. E que essa energia abençoada da gratidão embale seu coração, embale sua mente e com certeza guie sua vida ao lugar que realmente você merece estar, bem pertinho de Deus, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço, muito obrigado por você ouvir carinhosamente e compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho com seus contatos no WhatsApp. Lembrando que no YouTube nós temos mais de 600 pílulas do Evangelho no canal, só você clicar pílulas do Evangelho, vai ver um monte lá no YouTube, você escolhe por assuntos, por temas diferentes, pode compartilhar com seus amigos, fora os grupos no Facebook, e fora tantas outras pessoas, né, que trabalham com essas reflexões, né? Que a gente faz juntos aqui com muito carinho. Então que Deus te abençoe, um beijo grande no seu coração e lembre-se, tá difícil, tá pesado, ainda tá triste? Talvez esteja faltando um muito obrigado na sua vida. Deus te abençoe sempre. Até breve, meus queridos amigos, até muito breve e muito obrigado a todos vocês.